você está montando suas posições no Bitcoin nesse exato momento, você está correndo um sério risco de perder muito dinheiro ainda esse ano. Calma que eu tenho a solução, eu vou te mostrar a minha análise para o Bitcoin, porque eu ainda não estou montando as minhas posições e quando vai ser o momento exato para poder a gente começar a comprar Bitcoin e montar a nossa carteira. Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, isso é importantíssimo aqui para o YouTube e não te custa nada, não te custa nenhum real, beleza? Segundo ponto, entra na minha comunidade no Telegram, lá você vai ter acesso a conteúdos sobre criptomoedas, mesas proprietárias, Forex e vai ter acesso a todas as minhas inteligências artificiais que operam no mercado financeiro de forma 100% gratuita. Então você vai ter acesso a robôs de Forex, robôs de cripto, robôs de arbitragem, beleza? Só clicar no link na descrição, entrar lá e você também pode tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, vai ter o contato diretamente comigo e eu vou tirar suas dúvidas, beleza? Agora vamos para o vídeo, vamos para a análise 100% gráfica do Bitcoin. Eu vou te mostrar o porquê eu estou esperando ainda para montar as minhas posições e não comprando Bitcoin adoidado, inventando aquela narrativa de caiu, comprou, DCA infinito, até porque eu não tenho dinheiro infinito. Então essa narrativa do caiu, comprou, o Bitcoin só se compra e não se vende, eu já fui um grande defensor dessa narrativa até passar nos halves anteriores pelos anos de baixa. E vou falar para você, se você é um defensor desse ciclo, dessa narrativa de que Bitcoin só se compra e não se vende, você vai ter aí na sua vida 3 anos de muita alegria, de muita euforia, onde o Bitcoin vai estar subindo desenfreado, mas você vai ter um ano ali de extrema baixa, que é exatamente esse ano de 2026 que a gente está passando, onde o Bitcoin saiu ali praticamente de 126 mil dólares para um preço ali hoje de 64 mil dólares. Então você ia ver seu patrimônio derretendo ali praticamente 50%. E vou falar para você, isso dói. Você levar um drawdown de 50% dói. E o pior é que você não sabe, né? Por exemplo, o fundo do ciclo vai ser em novembro. Tá, mas aí em dezembro o preço já vai estar em 120 mil dólares? Provavelmente não. Provavelmente ele vai alcançar esses 120 mil dólares só em 2027. Então você vai ter ali mais uns meses, mais algumas semanas carregando esse drawdown, tá? Então, melhor opção para você operar no mercado de cripto é você entender esses ciclos, você entender que o Bitcoin ele tem ali um ciclo de expansão de 2, 3 anos para aproximadamente e vai ter aquele seu ano de contração, que é o ano de bear market que nós chamamos, que é exatamente o que a gente está passando agora, beleza? Então, a gente tem e eu vou falar para você exatamente o que está acontecendo nesse ciclo de agora, é exatamente o que aconteceu no ciclo de 2021, 2022, beleza? A gente tem o mesmo padrão gráfico sendo construído. Eu estou aqui no gráfico semanal e você vai conseguir enxergar, olha só, vamos destrinchar o ciclo de 2021, 2022, 2020, tá? Tanto faz. A gente tem uma pernada ali, ó, no ano de 2020 muito forte. Depois a gente tem uma leve contração aqui, uma realização de lucro provavelmente, né, de grandes players, de market maker. Depois uma segunda pernada, na qual ele tem uma certa dificuldade de romper o topo anterior. E aí a gente chega aqui em outubro, novembro, quando começa o bear market, quando o Bitcoin começa a cair bem forte. E é muito simples, tá? Essa análise aqui é muito simples, mas é uma análise extremamente assertiva e é o que eu tô baseando para montar as minhas operações e é o que está me fazendo ficar de fora do Bitcoin enquanto o mercado está derretendo, enquanto muitas pessoas estão ali chorando que não sabem o que fazer, se fecham a posição com prejuízo ou se carregam esse drawdown que está levando por mais tempo ou se aportam mais dinheiro e tentam fazer um DCA. Então eu estou de fora, eu estou tranquilo, não estou preocupado, estou esperando o momento exato, baseado basicamente nessa análise gráfica com mais algumas análises on-chain, beleza? Então a gente tem aqui, ó, uma primeira pernada de baixa, certo? Depois uma leve consolidação, depois mais uma pernada de baixa que tem praticamente ali o mesmo tamanho dessa pernada aqui, né? Então a gente tem aqui uma bandeira de baixa, um mastro, a bandeira, depois a projeção desse mastro e aqui a gente tem uma leve consolidação, uma consolidação um pouco mais forte, né, do que a primeira, que foi uma consolidação mais leve, chegando aqui a fazer um pullback de baixa aqui nos fundos anteriores dessa consolidação, para depois se iniciar a última pernada de baixa, onde a gente tem aqui a capitulação cíclica, né, que é o fundo do Bitcoin, que aqui no ano de 2022 foi entre 15 e 20 mil dólares, que é onde
o Bitcoin está extremamente barato e aí o preço não consegue cair mais, porque nesse ponto aqui praticamente a maioria das pessoas aceitam correr o risco e comprar Bitcoin. A relação de risco-retorno das operações aqui acabam sendo extremamente vantajosa para o trade e que muita gente acaba montando posição. E é exatamente essa configuração que a gente está tendo no ciclo agora em 2026. Olha só, a gente tem a primeira pernada de baixa sendo montada, uma leve consolidação formando uma bandeira de baixa, depois a projeção dessa pernada aqui mais para baixo e uma consolidação aqui um pouco mais forte, fazendo um pullback no fundo anterior dessa pequena consolidação. Exatamente o que aconteceu lá em 2021, o que aconteceu no ciclo passado, olha só. Só que a diferença aqui é que a gente está em escala um pouco maior. Você vê aqui nos maiores, você vê variação de preço um pouco maior. Por quê? Porque tem mais liquidez no mercado, porque o Bitcoin ele tá maior, a maioria dos Bitcoins já foram minerados, então a gente tem mais capital alocado dentro desse mercado, beleza? E o que está faltando agora, Mago? Por que você já deu a primeira pernada de baixa, consolidou, a segunda pernada de baixa, consolidou? E o que está faltando agora? O que está faltando agora para eu montar as minhas posições, baseado só em price action, só em leitura gráfica, é ele manter a última pernada de baixa aqui e começar a achar uma zona de preço onde ele capitule, onde o preço não tem mais força para descer, onde os compradores chegam aqui e falam, Bitcoin de 50 mil é o meu risco máximo, aqui eu vendo tudo e compro Bitcoin, aqui eu consigo, aqui é o melhor ponto de risco retorno para eu montar minha posição. Aqui Bitcoin é 50 mil para mim tá praticamente de graça, então eu vou tirar meu dinheiro de renda fixa, eu vou tirar de ações de A, vou tirar de ações americanas e vou comprar Bitcoin, porque o risco retorno está extremamente vantajoso. É isso que falta para eu montar as minhas posições, beleza? Veja, Bitcoin já está extremamente barato, ele já está chegando aqui na última parte do ciclo de baixa, a gente está chegando na reta final do nosso bear market, então se você não tem caixa, se você está posicionado em outros mercados, eu recomendo que você passe a olhar o Bitcoin, porque a gente está chegando num ponto extremamente positivo, onde você vai ter um risco retorno extremamente favorável, né, à sua operação, e chegando na fase final de capitulação de mercado, tá? O ciclo está se repetindo exatamente, a gente teve aqui no ciclo passado, outubro e novembro de 2021, all time high do Bitcoin, a gente teve aqui em 2025, outubro e novembro, como all time high do Bitcoin, a gente teve aqui a mínima do ciclo em outubro, novembro de 2022. E aqui a gente provavelmente vai ter a mínima do ciclo em outubro, novembro de 2026. Então é isso que eu estou aguardando. Eu estou aguardando chegar os meses de outubro e novembro para eu abrir o gráfico, olhar e ver, olha, agora sim, a gente está na faixa de preço onde o Bitcoin está extremamente barato, onde qualquer operação de compra ela vai vir com stop muito curto para um alvo muito longo, beleza? Então, eu acredito que esse preço seja por volta dos 50 mil aos 55 mil dólares e é onde eu vou começar a montar as minhas posições semana por semana. Não vou entrar de uma vez tentando acertar o fundo em um ponto específico, porque eu não preciso acertar o fundo específico. Eu não preciso acertar que o fundo é 50 mil ou que o fundo é 51 mil. Eu preciso acertar somente a região, porque se o Bitcoin chegar a 200 mil dólares no próximo ciclo, não vai fazer diferença no meu retorno se eu comprei Bitcoin a 50 mil ou se eu comprei Bitcoin a 51 mil. Vai fazer diferença se eu acertei a região, se eu comprei na região de capitulação, que foi na região dos 50 mil, ou se eu comprei mais lá em cima, em uma região mais aleatória, que eu fiz uma análise errada e comprei lá nos 75, 80 mil. Isso vai fazer diferença. Agora, se eu acertei a região, pouco importa se eu comprei em 50, 51 ou 52. Não vai fazer diferença, certo? Então, a minha análise, baseada na leitura gráfica no Price Action e na leitura dos ciclos anteriores, é essa. O ciclo está se repetindo exatamente como foi em 2020, certo? Uma pernada muito forte de alta, uma pernada exponencial. Aqui ela foi uma pernada exponencial, certo? Depois uma leve correção, mais um segundo topo, uma leve correção, mais um segundo topo. E aí a gente entra no bear market, começam a distribuir os lucros dos bitcoins que foram comprados aqui por volta dos 15 mil, dos 20 mil. E a gente tem a pernada de baixa exatamente igual. Olha isso aqui e olha isso aqui. Se você não está enxergando uma semelhança clara, para mim é 99% idêntica, você precisa parar
refletir se você não está enviesado, tá? Se você não está enviesado, porque o gráfico está te mostrando exatamente o que aconteceu em 2022 se repetindo agora em 2026, tá? E a decisão a ser tomada aqui para mim é muito clara, é esperar o momento de capitulação para você acertar a região cíclica, a região do fundo cíclico exato. Não acertar o ponto exato, mas acertar a região exata. Simples assim. Essa é a minha análise para o Bitcoin, bem direto, tá? Sem enrolação. Isso que eu estou planejando aqui para as minhas operações. Vou esperar até o mês de outubro, ver se ele já... Eu acredito que a região de capitulação seja aqui por volta dos 50 mil dólares, é onde eu vou montar as minhas posições e esperar uma próxima all-time high, que provavelmente vai estar ali passando dos 200 mil dólares por Bitcoin. Beleza? No mais, deixa o like, se inscreve no canal e lembra de entrar na nossa comunidade aqui no Telegram. Enquanto o Bitcoin está em bear market, no ano de 2026, a gente está lucrando com inteligência artificial, com robôs de Forex, robôs que operam na sua conta de forma 100% automática. E você pode ter um robô desse na sua conta 100% gratuita. É só entrar dentro da nossa comunidade. Tamo junto, que é só o começo.